Terceiro ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde para cada um de vocês. A nossa aula de história, né? Nós vamos dar continuidade. Eu lembro que eu falei que esse texto era muito grande, tá? Que a tia Georgette ia dividir ele em algumas aulas e nós vamos continuar falando desse texto sem atividade, tá bom? Então, na página 190, nós vamos continuar falando das cidades. E nós podemos ver aí na página 190 um contraste, né? Nós temos de um lado um edifício, né, luxuoso e do outro lado, tá? Hoje que nós chamamos de uma comunidade. Nós sabemos que nas comunidades, né, a coleta de lixo, a iluminação pública, a rede de esgoto, né, não é tão boa quanto ali o prédio de luxo, né? E nós vemos uma desigualdade social. Já os grupos sociais menos abastados, formados em sua maioria pelos trabalhadores mal remunerados, desempregados, aposentados, vivem nos piores locais das cidades grandes, não tendo acesso a uma infraestrutura de qualidade. Geralmente mora nos bairros afastados do centro, em favelas ou na periferia. A imagem acima, né, é um exemplo da desigualdade social observada nas grandes cidades do país. Isso acontece muito, tá? Vemos um prédio de luxo ao lado de quê? De uma favela. No prédio pode-se observar uma ótima infraestrutura, tá? Grandes áreas de lazer e muito espaço. Já na favela, o que nós vemos, né? Casas umas em cima da outra. Vemos construções mal feitas, ruas sem asfalto e uma falta completa de infraestrutura. Outro problema, né, ocorre com pessoas que não conseguem ter renda suficiente para pagar uma moradia e acaba morando aonde? Nas ruas das cidades. Página 191, nós vamos continuar falando, tá? A separação de pessoas dentro dos espaços urbanos, dentro da cidade, começou no Rio de Janeiro em 1906. Na época, as casas das pessoas mais pobres que ficavam no centro foram o quê? Destruídas. E o centro seria reformado para que ficasse o quê? Mais bonito. As pessoas foram expulsas e começaram então a construir suas casas aonde? Nos morros. Aí a história, tá? Das favelas. Como foi que tudo começou, tá? Eles moravam na cidade, mas para que aquela cidade pudesse crescer, né? Sempre a desigualdade, aquele que tinha mais, o que fez? Destruiu as casas das pessoas. Provavelmente elas não devem ter recebido nenhuma indenização, né? Há mais de 100 anos atrás, isso, muito mais. E o que aconteceu? As pessoas não tinham para onde morar, começaram a construir as suas casas no morro. Hoje, né, nós temos ainda pessoas que moram em determinado lugar, que elas não pagam imposto, que ela não paga luz, né, que ela não paga taxa de iluminação pública, porque construiu a sua casa num lugar onde não havia dono, né, como no morro. O morro lá não tem dono, então vai lá e constrói a sua casa, tá? Que ficavam em volta da região central da cidade do Rio de Janeiro. Essas construções irregulares deram origem a quem? Às comunidades. As comunidades, porém, não existem só no Rio de Janeiro. Praticamente todas as capitais do Brasil têm diversas comunidades, tá? Qualquer lugar, você vai para São Paulo, aonde você for, você vai encontrar essas comunidades. Olha aí, ó. Geralmente os moradores da periferia trabalham na região central das grandes e médias cidades, onde ficam concentrados bancos, edifícios comerciais, tá? Empresas, escolas, hospitais, né? O que acontece? Você quer... aqui nós temos apenas posto de saúde. Se você quer um hospital grande para você se tratar, você tem que sair daqui da Baixada Fluminense e ir para o centro da cidade procurar um hospital grande com melhor, né, condições para te atender. Shoppings, teatros
e o comércio. Entretanto, a violência nos centros urbanos tem afastado as pessoas e novos centros de comércio têm sido criados aonde? Na própria periferia. Nós vemos aí que existe, né, comunidade que tem o seu comércio, tem tudo ali dentro daquela comunidade, tá? Hoje, bairros mais afastados do centro tem lojas, tem supermercados, tem bancos, tá? Tem unidade de saúde, tem padaria, tem escola, tem tudo. Aí ele faz uma pergunta: na sua cidade, existe bairros na periferia? Como são os bairros? Página 192. O que nós temos na página 192? Os imigrantes nas grandes cidades. Quem são esses imigrantes? São as pessoas que vêm para o nosso país, vêm para a nossa cidade. Imigrante, ó, são grupos de pessoas que deixam seu país de origem para morarem em outro país, tá bom? Então, a pessoa sai do seu país e vem para cá. Aqui ele é um imigrante. O Brasil, a partir de 1800, recebeu diversos imigrantes de várias partes do mundo, né? Logo assim que o Brasil foi descoberto, né? Que começou Portugal, né? Querer colonizar o Brasil, começaram a vir as pessoas de outros países. França, né? Itália e assim por diante. Olha só, suíços se instalaram no Rio de Janeiro, os alemães no Rio Grande do Sul, os ucranianos em Santa Catarina, poloneses no Paraná, turcos e árabes na região da Amazônia. Italianos e japoneses vieram para onde? Para São Paulo. Desses imigrantes, alguns ficaram trabalhando no campo, já outros foram morar nos centros urbanos, juntando-se para as comunidades e grupos sociais que integram as cidades. Atualmente, a cidade de São Paulo é a que mais possui imigrantes no Brasil. As pessoas saem da sua terra natal e vêm tentar a vida. Geralmente, elas tentam a vida aonde? Em São Paulo. Elas vão para São Paulo, tá? Muitos bairros são típicos de imigrantes, portanto, tradicionais na cidade. Aí nós temos o bairro da Liberdade em São Paulo. Um exemplo disso é o bairro da Liberdade em São Paulo, conhecido como o bairro mais japonês do Brasil. A região onde fica o bairro começou a ser ocupada por imigrantes japoneses em 1912. O bairro também abriga imigrantes coreanos e chineses. Na Liberdade, né, é possível encontrar lojas, restaurantes e mercados que vendem produtos típicos dos países desses imigrantes, tá? Então, nesse bairro, você vai lá, você vai encontrar produtos, tá? Chineses, produtos coreanos, produtos japoneses, porque ali, né, eles têm o comércio deles. Em São Paulo, existem outros bairros tradicionais de imigrantes, tá? Como, por exemplo, a Moca, tá? E o Brás, bairros com muitos descendentes de imigrantes, o quê? Italianos. E o Bom Retiro, com muitos descendentes de quê? De judeus, ok? Então a nossa aula só foi texto, tá bom? Nós temos atividade de matemática para fazer, mas de história só texto, ok, meus amores? Um beijo no coração de vocês e um bom final de semana.